No programa anterior, do curso de biomateriais, foi dado uma ideia geral do assunto sobre impressão 3D e naquele momento foi falado em biomodelo, em prótese, guia cirúrgico. No entanto, ainda gostaria de fazer, a exemplo do que faço em todos os programas, dizer o seguinte, que esses materiais para aplicação que vai ficar em contato com o organismo vivo temporário ou definitivamente são chamados de biomateriais e que esses biomateriais têm que apresentar biocompatibilidade. Dando sequência à aula anterior, gostaria de dizer que na aula anterior nós conceituamos bem a aplicação, como é feito e a aplicação desses biomodelos ou dessas próteses. Sempre no decorrer do programa eu vou colocando esses conceitos com maior clareza. Eu voltarei a isso tantas vezes quanto for necessário. Nessa aula agora, nós estaremos preocupados em fazer o seguinte, explicar como que é o processo de fabricação ou processo constitutivo dessas próteses ou dos biomodelos ou das guias cirúrgicas. Então, gostaria que você discorresse um pouco, falasse um pouco o necessário sobre como isso daí acontece efetivamente na prática. Bom, eu queria começar, então, fazendo uma distinção, né, nessas imagens que eu vou apresentar, e aí eu tomo a liberdade de pedir ao professor que me interrompa e que faça a complementação que julgar necessário para um melhor entendimento, né? Aqui eu quero mostrar um pouquinho de como é esse processo todo de construção, de produção, né, de uma prótese, de um modelo, de um guia cirúrgico. Então vamos começar então com a conceituação do que são as tecnologias 3D. Nesse quadro... Deixa eu só te fazer um comentário, muito embora... Esse é um programa que vai para o grande povo, pessoas leicas da cidade. Vai para o pessoal da academia também. Essas imagens, elas estão escritas em inglês. Eu só pediria que você definisse cada uma não só da transparência, mas do conteúdo das transparências, para que o telespectador soubesse exatamente do que nós estamos falando. Tá, eu peço então a sua ajuda para me posicionar no momento que for mais correto. Pois é. Bom, aqui nós estamos falando então de duas tecnologias 3D, que é a tecnologia virtual e a tecnologia física. Se a gente olhar do lado do muro aí, esse muro pontilhado à esquerda, tem as tecnologias virtuais. O que são essas tecnologias? São tecnologias em que, no fundo, você tem uma representação dentro de um computador. É uma representação no sistema computacional. Para que serve isso? Serve desde um videogame, quando você faz um videogame 3D, até uma imagem médica que sai lá de uma clínica médica, como a gente comentou no módulo anterior também, que no fundo é um modelo 3D de uma estrutura, de uma anatomia desse paciente. Agora, para que serve tudo isso? Tudo converge para você ter um modelo 3D no seu computador, que vai então ser usado como uma referência para a impressora 3D imprimir. Fazendo uma analogia no 2D, o que você tem quando você está usando o computador? Você vai lá no computador, escreve um texto e manda para a sua impressora e ela imprime o texto. E o texto tanto faz, se ele está em alemão, se ele está em inglês, se ele está em japonês, né? Você escreveu esse texto e mandou, a impressora imprime. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de ter um texto, eu tenho um modelo produzido tridimensionalmente no computador. No caso da área médica, ele vem de imagens de tomografia, de ressonância magnética, e quando ele passa para o outro lado desse muro pontilhado que nós estamos falando do mundo físico, ele passa então a criar estruturas que são tangíveis, que você pode tocar, você pode manipular, né? E onde estão essas, no caso da área médica, voltando, é onde estão as guias, os modelos
e outros dispositivos para a área médica, né? Bom, o que são as tecnologias 3D de impressão? São tecnologias baseadas, então, em deposição em camadas de material. Então, você coloca uma camada de material, outra camada, e esse modelo ele vai subindo, ou seja, ele vai crescendo. E isso te dá a possibilidade de gerar estruturas que são extremamente complexas do ponto de vista de geometria. E aí vem a grande vantagem para usar da área médica. Aqui, no caso, é a representação de um pé. Esse pé ele veio de informações de uma tomografia computadorizada de alguém, né? Nós transformamos isso no modelo 3D virtual, que é uma malha, como vocês estão vendo, uma malha que acabou de ser fatiada, né? A gente fala fatiar, a gente corta esse modelo 3D virtual e começa a imprimir isso uma camada por camada, produzindo o que seria esse pé, né? Aí é só uma animação do que seria a máquina colocando material para produzir esse pé. Nesse caso, ela usa uma estrutura de suporte, porque o pé não é totalmente plano, então não teria como apoiar, né, esse osso do pé na base. Então ela coloca uma camada de material que é retirado depois, e eu tenho esse modelo, então, num plástico, reproduzindo o que é aquele modelo que veio de uma tomografia do meu paciente. Eu vou passar mais adiante, aí eu tenho uma tecnologia específica para isso. Eu coloquei aqui, no caso, uma tecnologia que utiliza pó metálico. Esse pó são várias ligas diferentes, várias composições diferentes, são biomateriais, muitas vezes, para a área médica, normalmente, necessariamente são biomateriais. E você tem o quê? O efeito de um laser de alta potência que incide nesse material e derrete. Então, a cada hora você vê que a máquina colocou mais uma camada de material e, de novo, o laser vai incidir e vai fundir, e assim sucessivamente. No final, o que você tem? Você tem uma estrutura que ela está imersa em pó, onde o laser não aplicou, não foi aplicado, e você sacode isso aí, tira fora, você tem uma peça feita em metal. Uma tecnologia seguinte, que é baseada já não mais em laser, é feixe de elétrons. No módulo anterior eu citei, são tecnologias raras, ainda pouco disponíveis no mundo, é uma tecnologia de 1 milhão de euros. Ela usa um feixe de elétrons, ao invés de um laser, para fundir também o material na forma de pó. Então vocês observem aí que o feixe de elétrons incide em um certo ponto e ele funde esse material. E camadas também, de novo, camadas sucessivamente são depositadas até que no final tem que retirar isso dessa câmara. Vale lembrar que essa câmara, onde estão esses materiais, ela é uma câmara inertizada, ela tem todo um controle para evitar, por exemplo, a oxidação desse material, a deterioração desse material, e muitas vezes também riscos. Nós estamos trabalhando com materiais em pó, que são materiais explosivos, então você tem que tirar o máximo de oxigênio lá de dentro para que esse material, não, além de não ocorrer a oxidação, não ocorra risco de explosão. Então eu citei aqui até esse momento 2 tecnologias. Alguma pergunta, professor? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses processos de construção constitutivos de prótese. Tanto o primeiro como o segundo, você fala a utilização de liga. Ligas, para ficar mais claro, são ligas metálicas. O que é ligas metálicas? São materiais metálicos compostos por mais de um metal. Então, quando se fala, a gente estamos acostumados a dizer liga, mas é liga feita é um material que a gente denomina liga, que é feito por 2 metais. No segundo caso, quando você apresenta a tecnologia por feixe de elétrons, você diz que tem que retirar a atmosfera. Na atmosfera tem oxigênio, porque oxidaria, além do problema de poder queimar ou explodir, oxidaria o material. E na oxidação você tem o comprometimento da peça. Exatamente. Então, essas tecnologias, elas são bastante sofisticadas e, vamos dizer, nem tão baratas, porque você tem que trabalhar. No fundo, você retira o oxigênio e coloca uma atmosfera inerte. Inerte quer dizer que não haja interação com a peça que está sendo fabricada. Uma reação química entre o gás que está ali dentro. Entre o gás e a peça. E pensar no futuro, porque aí gerou uma peça que vai ser aplicado
como biomaterial. Exato. E ela tem que ter resistência. Uma das propriedades de biomaterial metálico, sobretudo, tem que ter resistência à corrosão. Lembrar que os fluidos biológicos têm cloreto e onde tem cloreto tem corrosão. Muito bem. Pois não, Bom, podemos... Ótimo. Eu até ressaltar também que nesse caso dessas peças feitas em impressão 3D em máquinas de metal, tem sempre uma certificação, especificação Anvisa, FDA nos Estados Unidos, que diz o seguinte: tem que ter um teor máximo de oxigênio, teor máximo de nitrogênio, né? Então, essa atmosfera ela é controlada para você não ultrapassar esses teores de elementos que não são desejáveis, né? Sim. Na estrutura metálica da liga, do material, como o senhor explicou. Perfeito. Um ponto que eu queria ressaltar aqui é, no caso, o que sai dessas máquinas, né? Como eu disse, as estruturas podem ser as mais complexas possíveis, que não é possível ser feita com um processo convencional de retirada de material. Então, eu tenho ali, por exemplo, uma estrutura que eu posso fazer uma otimização de forma. O que é uma otimização de forma? Eu posso entender onde vai mais esforço, menos esforço numa peça e colocar e retirar material de maneira seletiva. Então tem várias ferramentas para se fazer isso e eu consigo imprimir então uma peça que ela é adequada para uma aplicação, ela foi otimizada para aquela aplicação. Nessa foto que tem aí, vocês podem ver também uma estrutura intrincada do ponto de vista de uma malha 3D. E essa malha, qual é a vantagem dela? No caso, por exemplo, imagina uma integração óssea, uma osteointegração. Você tem uma estrutura que vai em contato com o osso e esse osso deseja crescer. Quando esse osso deseja crescer, ele tem que encontrar um material que é adequado a ele, não tóxico, e ao mesmo tempo que induz esse osso estímulos para que ele cresça mais rápido. Então, quando eu tenho uma malha 3D com poros, com estrutura que faz com que esse osso goste, né, de crescer por ela, eu estou facilitando esse processo de recuperação, de integração desse paciente, né? Quais são os materiais que a gente pode usar nessa área, né? Então é uma pergunta muito comum. Muito comum. Polímeros, são os plásticos de vários tipos. Você tem desde os polímeros, como a gente disse, os plásticos degradáveis no organismo, e eu quero que ele entre no organismo e ele degrade com o tempo. Por exemplo, um fio de sutura. Eu não quero retirar esse fio de sutura. Uma placa de consolidação óssea, que eu tenho um material que eu coloco em contato com o osso, e o paciente pode ir embora para casa e não voltar mais no hospital para tirar aquela placa. Então, eu quero que esse material degrade no organismo. E eu tenho polímeros também que são estáveis para outras aplicações. Por exemplo, uma aplicação em que ele é o mais estável possível para uma aeronáutica, para uma aeroespacial. Tenho metais, ligas metálicas, como foi explicado, né, professor, são 2 ou mais componentes metálicos que se juntam para fazer uma composição de materiais e se torna uma liga que tem propriedades muitas vezes superiores ao metal sozinho, né? E você busca composições disso. E você tem cerâmicas, né? Cerâmicas é um conjunto menor de materiais usado ainda nessa área porque são processos mais complexos e você pode ter uma composição deles. Você pode ter compósitos, eu posso ter plásticos junto com metais, plástico junto com cerâmica, cerâmica junto com metal e fazer materiais diferentes. Uma coisa que é interessante dizer aqui também é a estrutura desses materiais, que a gente pode criar o que se chama de metamateriais, ou seja, materiais que não são facilmente encontrados na natureza. Então eu posso fazer um material que tem uma estrutura celular, uma estrutura porosa, totalmente controlada, de maneira que na natureza eu não encontro esse material. Então eu começo a fazer materiais, não que eu mude a estrutura do material, se ele é, por exemplo, um titânio, a estrutura vai ser de titânio. Só que ele funciona, o funcionamento dele como um todo não tem mais as propriedades do titânio. Explicando melhor, tem um processo que ocorre na área médica, por exemplo, que é uma absorção de tensões. Então, quando você coloca uma placa de metal em contato com o osso, as tensões, né, tensões mecânicas, elas vão, quando ela chega naquela estrutura que tem a placa, passam para a placa e o osso fica sem trabalhar. O que o organismo faz? O organismo vai lá e retira osso. Porque ele entende que você não precisa de osso ali.
O sistema é inteligente. Então, o que você pode fazer? Eu não consigo mudar as propriedades do titânio para ele ter propriedades parecidas com o osso, para ele ter a elasticidade parecida com a elasticidade do osso, né, os modos de elasticidade. Então, o que eu posso fazer é mudar a estrutura como um todo, criar células vazios em que a elasticidade desse material resultante é próximo da elasticidade do osso, das propriedades mecânicas do osso. Então, eu consigo criar materiais sob controle. E essa é uma grande área dessa tecnologia também de impressão 3D. Né? Biomateriais, aí eu gostaria de convidar também os alunos, os pesquisadores, é uma área fascinante. Biomateriais para impressão 3D é mais fascinante ainda, porque o desafio é grande e as aplicações, as pesquisas ainda não são tão abrangentes, tão disseminadas no mundo. Então tem um campo de pesquisa fantástico. Impressão 3D com biomateriais. Nós estamos falando de processos. Quais são os processos, então? São muitos processos, aí eu só coloquei algumas fotos mais gerais, desde desses que a gente viu, que você tem criação de estruturas metálicas por meio de feixe elétrico, por meio de laser. Eu posso ter um filamento. Hoje, se você for numa dessas lojas aí grandes, você vai comprar uma impressorinha 3D de filamento. É um filamento de plástico, ela vai trabalhar como se fosse confeitando um bolo, né, de baixo para cima, criando uma figura. Você tem N outros materiais, resinas fotocuráveis, em que entra em contato com um laser, por exemplo, e esse laser, já de comprimento de onda diferente, endurece esse material, como aquela resina que você vai no dentista, ele coloca uma pistola e aquilo endurece, né? Coloca uma luz. Aqui também tem. Então, a impressão 3D não é uma tecnologia, ele é um conjunto de tecnologias, de processos, de materiais diferentes, muito diferentes uns dos outros, né? E onde eu queria ressaltar aqui, a gente falou sobre certificação, Anvisa, FDA tem falado sobre isso. A ISO, que é o Organismo Mundial de Padronização, está preocupada com isso há alguns anos. Essas, então, padronizações começaram na ASTM, nos Estados Unidos, né? E a ISO incorporou isso. E o que vocês podem observar aqui embaixo, nesse quadradinho vermelho, é que a área médica é uma área de destaque. Então, por que é importante a certificação nessa área, a padronização nessa área? Para que se faça tudo de maneira segura. Então, quando a padronização começa a chegar num setor da pesquisa, das aplicações, significa que essa área já é uma área que começa a amadurecer mais rápido. No módulo anterior, a gente citou aqui, né, o fato de ter hoje turbinas de avião que já são feitas com injetores de combustível feitas em impressão 3D, 100% feita em impressão 3D. Então, para se fazer isso, tem que ter segurança. Não tem estacionamento ainda lá em cima, né? Então tem que ter segurança. E aí, onde entram essas normatizações? Eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto. A normatização é uma coisa, evidentemente, importantíssima. No entanto, a gente deve pensar na seguinte coisa. Hoje, com essas tecnologias, você pode perfeitamente gerar a imagem, vamos pensar assim, num país e gerar a peça no outro país. Isso tem momentos que tem importância e tem momentos que não tem importância. Se você está pensando na aplicação de um paciente, é claro que a peça final tem que estar perto do paciente. E você, para gerar essas imagens, o paciente também teve... Mas até pode. Gera num lugar, manda tratar a imagem num outro e volta. Então, se a gente não tiver também uma padronização de padrões... Corretíssimo. Se não tiver, eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Não tivesse uma padronização de padrões, quer dizer, você padronizar os padrões que num país é de um jeito, no outro é do outro, e no outro pode nem ter essa padronização. Mesmo. Gostaria que você fizesse... Excelente esse ponto que foi colocado. Realmente é necessária essa padronização, essa dispersão do padrão, por isso a ISO, né, é o órgão padronizador mundial, e se preocupa em colocar isso, mas o país não é obrigado a atender a ISO. O país qualquer pode dizer, olha, eu não sigo as regras da ISO. É como a legislação, né? Você tem a legislação básica, você tem a Constituição de um país,
Todo mundo que está naquele país é obrigado, mas o outro país pode ter uma constituição diferente. Então, o que é importante? A ISO ela é uma padronizadora mundial, mas ela não obriga. Mas por que ela é importante? Ela é importante porque se a empresa quer vender para outro país, ela tem que estar adequada. Então, eu sei que você é aderente a esse padrão, A, B, C ou D. Mas tem restrições também. Por exemplo, você pega países mais desenvolvidos, como a Alemanha, Estados Unidos, eles têm legislação deles, padronização deles, que às vezes são superiores, são mais exigentes ainda. Né? Então você tem que se adequar a essa padronização. E o senhor tocou num ponto importante. Vamos pensar do ponto de vista de prótese. Obviamente o paciente tem que estar próximo dela. Mas você falou um ponto importante da logística. E se eu não precisar? E se eu tiver um carro, por exemplo, feito do outro lado do mundo, em que eu preciso de uma peça de reposição, eu vou ter que trazer essa peça de lá? Eu posso produzir aqui em São Carlos. Então, esse é um ponto que foi muito bem lembrado, que eu posso mudar a logística no mundo, usando essas tecnologias. Eu posso, pelo menos, influenciar na logística. Eu não preciso mais carregar coisas. Eu carrego o material e produzo onde ele é necessário. Isso muda, por exemplo, a questão da exploração espacial. O Departamento de Defesa americano diz o seguinte, que a única forma do homem conquistar o espaço é via impressão 3D. Você não vai poder levar peça de reposição para uma nave que está levando peça de reposição para outra nave, então não vai dar. Então você vai ter que fazer isso. Ele já faz esses estudos. Mas voltando à nossa área médica aqui, a padronização é fundamental e ela tem um papel importantíssimo, não só do ponto de vista de equilibrar tudo isso, mas também de mercado. Né? Ela pode ser uma reserva de mercado também. Com o conhecimento que nós dispomos, vamos dizer, não é bem dos programas, é da mecânica que está por trás dos programas. O que eu queria chegar era no elemento finito. Essa modelagem, utilizando elementos finitos, se você pudesse explicar em linhas mais ou menos gerais, nós que eu estou dizendo no Brasil, temos o conhecimento suficiente para gerar uma prótese, porque aí eu estou pensando já na colocação do material que vai virar biomaterial. A gente tem o conhecimento necessário para fazer esse tratamento, e aí você pode falar um pouquinho novamente do programa que vocês desenvolveram, que em algum momento isso está lá dentro do... Correto. Sim, essa parte de elementos finitos, na verdade, é o quê? Uma forma de você simular computacionalmente uma estrutura. Uma estrutura, imagina uma prótese de quadril. A resistência do espaço. E a resistência. Então eu vou ter que entrar para o computador e dizer, computador, esse material que eu estou usando tem tais propriedades, né? A estrutura tem tal forma, e eu vou aplicar um esforço, são as condições de contorno, né? Eu vou aplicar um esforço, por exemplo, no caso de uma prótese de quadril, ela vai ter que suportar 5 milhões de ciclos. Então eu vou ter que ir na cabeça do fêmur, né, que é algo mais ou menos assim, eu vou ter que fazer 5 milhões de ciclos para uma pessoa de peso médio, talvez seja 60, 70 quilos, eu não sei exatamente qual o valor que a norma pede. E ela vai ter que atender a norma. Eu faço isso tudo dentro do computador, eu testo isso tudo dentro do computador, eu tenho uma boa aproximação, mas eu não tenho certeza. Por quê? Porque é um modelo. Né? Tem uma frase que a gente sempre repete muito, que um matemático inglês chamado George Box, ele já é falecido há alguns anos, ele dizia, todo modelo está errado, mas alguns são úteis. Então o que nós devemos buscar são modelos úteis, né? Verdadeiramente úteis, porque todos estão errados. Então, o citado elementos finitos é uma ferramenta de engenharia, de análise de engenharia, em que eu vou lá, projeto, por exemplo, o carro, uma suspensão de um carro, eu jogo para dentro do computador essas informações e coloco aquele carro sob uso no computador. Então, não fiz o carro ainda. E eu vejo ali erros, problemas que podem ocorrer. No humano é a mesma coisa, a gente faz isso lá no Instituto. Qual é o problema? Ainda não existe uma solução para cada um você fazer uma simulação dessa. Do ponto de vista de engenharia é muito caro, do ponto de vista de desenvolvimento, as empresas ainda não fazem isso. As empresas que produzem prótese não fazem isso e as certificadoras nacionais, Anvisa, FDA, elas não permitem ainda próteses específicas para cada um. Então você trabalha com pequeno e médio e grande, que muitas vezes é pior. É pior.
mas é o que se conhece mais. É a questão da estabilidade do conhecimento. E quanto mais você conhece, supostamente mais você toma uma decisão mais acertada nessa área, né? Então, é também uma ferramenta que a gente tem falado muito de simulação computacional, uma ferramenta que necessariamente ela vai colaborar muito com a área médica em geral, não só a área médica, mas associado também à impressão 3D, otimizar estruturas, otimização de forma, como eu citei agora há pouco. Eu posso fazer uma forma que é muito diferente de outra e ela tem uma resistência mecânica melhor. Associado ao software que a gente desenvolve, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas esse software, o que ele gera? Ele gera um modelo 3D, e esse modelo 3D me permite que eu desenvolva uma prótese computacionalmente. Por quê? Porque eu já tenho esse paciente transportado para dentro do computador. Aí eu faço uma prótese específica para ele, usando as ferramentas de desenvolver peças para carro, simular peças para carro. Tá? Queria falar um pouquinho de mercado, o senhor me interrompe quando quiser, por favor. O mercado, né, a gente fala muito de impressão 3D, mas qual é o mercado? Qual o tamanho disso no mundo? Eu quero trabalhar nessa área, mas eu quero também saber o tamanho disso. Nós estamos falando em 2021 uma estimativa de 26 bilhões de dólares. Aí todo mundo pensa, é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. 2017, 8,7 bilhões de dólares. Em 2015, que foi a estimativa que eu peguei essa informação, 5,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro ainda. 2015 há 2 anos atrás. Se a gente for olhar o mercado de manufatura convencional, ele é de quase 12 trilhões de dólares. Nossa. Numa conta rápida, uma conta bem... Isso significa que o de 2015, a área de manufatura aditiva ou de impressão 3D em 2015, comparado com 2013, que são os dados do Banco Mundial, nós estamos falando em 0,043% do que é a manufatura no mundo. Então nós temos um espaço gigantesco para desenvolver coisas nessa área de impressão 3D, não para substituir a manufatura convencional, mas para achar brechas e nichos em que ela não ocupa bem. Você acha área que médica. Na área médica. Né? Você já está prevendo aqui, né? Na área médica. Nós temos, por exemplo, esses são dados da Organização Econômica, né? Desenvolvimento Econômico, OCDE. Se você olhar nesse gráfico de cima, você vai ver o Brasil, a primeira barrinha verde do BRICS, é o país que mais investe em saúde, por incrível que pareça. Você vê a Rússia, os outros 3 verdinhos, Rússia, China e Índia, na ordem, o Brasil investe em torno de 9% do seu PIB em saúde. Estamos falando em privado, público, todas as esferas, estadual, municipal, federal, né? Mas não é pouco dinheiro. Não. Então, se a gente pegar o PIB brasileiro e colocar 9%, tem muito dinheiro para muita gente ganhar aí... Mais de 3 bilhões de reais. Muito mais. O PIB brasileiro, 3 trilhões, é isso? 3 trilhões. Então, nós estamos falando de 270... 397, quase 300 milhões. Bilhões. 300 bilhões de reais. Então, tem um bom dinheiro nisso, né? Tem um bom dinheiro. Aí entra naquela área de baixo, né, das pirâmides ali. 1980, que era o ano que eu era jovem, eu estava entrando na faculdade, e esse ano aí nós tínhamos realmente uma pirâmide. E eu fazia parte daquela base. 2010... Explica um pouquinho mais o que são essa pirâmide, ela tem, na verdade, a base é a idade da população. Então, na vertical ali você tem a idade da população, né, e o número de pessoas que se concentram naquela idade. É um histograma. Eles dividem homem e mulher. Homem e mulher, por isso que tem as 2 cores ali, bem lembrado. Vocês vão ver que mulher vive mais, por isso essa distorção ela não é simétrica, não é isso? E vocês veem então que em 1980 a base dela era muito povoada, porque nós todos éramos jovens nessa época e poucos velhos no Brasil. Hoje nós estamos chegando lá, né? Então 2010 já é uma população mais velha, e 2050 a estimativa é que essa pirâmide já tenha quase uma inversão. Então, esse é um mercado. Esse também é um mercado que vai demandar muita tecnologia dessa área, e a impressão 3D certamente vai ajudar muito. Citado também no bloco anterior, um dado de 2016 do IBGE,
nós tivemos um crescimento de 20 anos da idade média, a expectativa média de vida do brasileiro de 1960 até 2015. Ou seja, em 55 anos, o brasileiro aumentou a idade média em 20 anos. Isso é muito grande comparado com todos os países do mundo. Por quê? Porque mudou a característica das doenças de infecto-contagiosas, que as pessoas morriam de infecção, para doenças cardíacas associadas à idade, doenças associadas ao câncer. Então são dados que tem lá disponível no IBGE para quem quiser dar uma olhada melhor, né? Você perguntou como é que é o ciclo de se produzir um biomodelo, uma prótese, uma guia. Nós estamos olhando em cima nesse quadro, o seu paciente vai lá e ele é submetido a um exame médico. Esse exame, ele tem um certo protocolo, então ele vai numa clínica e ele tira imagens de uma tomografia, de uma ressonância, que são transportadas num CD ou via internet, e essas imagens são então trabalhadas. Aí eu volto rapidamente nesse software depois, que é onde eu consigo trabalhar, fazer uma dissecação desse paciente, tirar tecidos, voltar com tecidos, e ele está em casa. Então eu trabalho computacionalmente. Eu mexo nele todinho dentro do computador. Esse é um software que a gente desenvolve, tem várias opções no mundo, essa é uma opção gratuita que a gente tem, vou comentar rapidamente. Depois, mais à direita, eu posso ir então nesse quadro e fazer, por exemplo, um projeto de uma prótese específica, como se eu estivesse projetando um capô de um carro, paralama de um carro, usando as ferramentas de engenharia mecânica. Posso ir na parte de baixo, como o senhor comentou, análise de elementos finitos, análise de engenharia. Então eu posso fazer o quê? Verificar como essa estrutura vai interagir, por exemplo, com esse dispositivo, com essa prótese, mecanicamente. Né? Que é o mais simples, que não é tão simples, porque nós estamos falando de estruturas vivas. Né? O dispositivo ele é uma estrutura de biomaterial, mas quando você está falando em interação com o osso, ele é uma estrutura viva. Só que nesses modelos a gente não considera que é uma estrutura viva. A gente considera osso como um pedaço de coisa numa certa geometria que tem propriedades estáticas. Não é verdade. Não então, é verdade. Vem aquela história do modelo. Ele é um modelo que está errado, mas pode ser útil para um entendimento no desenvolvimento de uma prótese. Vou para o meio desse quadro aí, onde tem uma máquina azul, né, parece uma geladeira grande. Essa máquina é uma tecnologia específica. Eu vou produzir, então, um modelo médico que eu vou usar, né, logo na esquerda, o meu cirurgião vai usar para poder fazer o tratamento desse paciente. Poderia ser uma prótese impressa para implantar. E aí nós vamos ver alguns exemplos disso. Aí no caso a captação de imagens, só muito rapidamente, na verdade o tomógrafo ele faz uma varredura no seu corpo e tira imagens que são empilhadas, então é um processo inverso da impressão 3D. A impressão 3D eu empilho materiais para formar um sólido. Ali eu pego o que existe, que é você, e corto aquilo em imagens para formar um modelo 3D no computador. Várias modalidades de imagem, não vamos entrar em detalhes, mas depende do que o seu cirurgião, do que o seu médico quer ver, ele vai pedir uma modalidade de imagem. Né? E aí entra então nessa tela que é o software Invesalhos. Vocês vão ver que esses três quadros mais negros e brancos, né, eles são quadros em que você vê um corte, é como se eu visse um corte nessa estrutura dessa pessoa, cortes axiais, sagitais, né, e coronais. E eu tenho lá embaixo, mais coloridinho, no bloco à direita, embaixo ali, eu tenho o 3D. Então eu já dissequei esse paciente. Eu não quero ver pele, não quero ver músculo, não quero ver nada. Nesse caso ali eu só estou vendo osso e, se não me engano, no meio tem ali um tumor na região do fígado que está destacado também. E aí eu posso gerar um modelo 3D. Como eu disse, esse é um software livre, é um software que todo mundo pode pegar, utilizar. Não precisa conversar com a gente sobre isso, pode usar à vontade, qualquer cidadão pode fazer isso. E ele está distribuído isso no mundo, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem ali o endereço, se você quiser fazer um download desse software, ou baixar esse software. Então é um software que está hoje distribuído em todos esses países do mundo. Né? Tem um número de usuários aí em torno de 20 mil, em 142 países, em 14 línguas diferentes, e em várias plataformas. Né? O software roda em Linux, em Apple e também em Windows. Uma coisa que eu queria destacar nesse mapa é
onde a demanda da tecnologia, né, da alta tecnologia, ela fica visível. Então é um software que, apesar de ser feito no Brasil, ele é de alta tecnologia, né, e ele está disponível para o mundo inteiro. Então você vai ver nesse mapa o destaque, por exemplo, da Europa, a região da Europa, a região dos Estados Unidos, a concentração de usuários. De usuários, muito grande. Você vai ver no Brasil a concentração até de população mesmo na costa brasileira e em especial no Sudeste. E você vai ver, lamentavelmente, na África, vazios. Então a mesma disponibilidade que alguém de um país africano tem, eu tenho, ou o da Alemanha tem, só que ele não sabe que existe. Ele não sabe que essa ferramenta existe. Então aí destaca-se, por exemplo, claramente a necessidade da difusão tecnológica, né? Da educação, né? Entre, não só a formal, mas entre os povos também, né? Queria destacar uma aplicação, né? E são várias aplicações. O que a gente pode fazer? Então a gente conversou lá no início, biomodelo, guias cirúrgicas, fazer prótese. Então, se vocês olharem, eu também não vou entrar em detalhe, eu mostro 2 exemplos em seguida, né? Mas eu posso fazer até uma prótese de tecnologia assistiva, se vocês olharem à esquerda, último quadro vermelho embaixo, órteses e próteses. Ali é um amputado, foi um projeto que a gente teve com o Instituto Superior do México, né, de Monterrey. A aluna veio, ficou com a gente quase 2 anos, o mestrado dela foi integralmente desenvolvido, usamos elementos finitos, imagens médicas para poder fazer o quê? Calcular como seria o encaixe naquele coto, onde o amputado teve o corte da perna dele, como encaixar. Por quê? Porque aquele ali é um elemento crítico. A pessoa tem incômodos, ela machuca. Então, se você fizer uma coisa mais adequada, mais confortável, talvez ele use mais, talvez ele sofra menos o uso de uma prótese, né? Uma perna mecânica. E o que nós fizemos ali, então, foi desenvolver, usando todas essas tecnologias, fazer um encaixe perfeito, ou quase perfeito, que foi testado numa empresa alemã, que tem sede aqui no Brasil, uma sede no Brasil, na América Latina, e eles, inclusive, toda a parte de materiais, eles cederam para a gente, mas o encaixe em si foi feito em impressão 3D. Ele foi impresso em plástico em impressão 3D. E na hora que esse paciente está testando, ele balança a cabeça assim, aí você dá a entender de que ficou ruim. Aí ele tira uma meia, tira outra e fala, ficou perfeito. Né? Ele é um piloto de prova, vamos dizer assim, dessa empresa, né? Então são várias aplicações, protocolos de pesquisa, ali à esquerda, onde tem aqueles cérebros, né, vermelho também, protocolos de pesquisa com a Universidade, a USP, Ribeirão Preto, lá o pessoal da área médica, da neuro. Em cima, da tratamento de materiais, eu tenho materiais convencionais, uma placa, por exemplo, em que eu vou lá no mercado e compro uma placa para fazer consolidação de fratura óssea. Eu posso pegar essa placa, ir lá no modelo meu e moldar ela antes da cirurgia, eu já levo ela pronta. Sim, sim. Então eu tenho uma referência boa. Né? Também nesse quadro eu vou olhar ali, eu já vou mostrar em seguida alguns moldes em que eu posso fazer cranioplastia e até mesmo modelos em que só serve como GPS. O médico coloca do lado e vai vendo como seguir esse modelo para chegar mais rápido onde ele quer, que é uma cirurgia de boa qualidade. Isso também foi um aumento, uma inovação Fantástica. Porque quem trabalha com biomateriais, ele sempre está preocupado com a previsibilidade do emprego. Agora, como as próteses não são feitas, vamos dizer, individual, uma prótese de uma maneira geral, para qualquer aplicação, quando você tem um modelo que você faz a previsão do que vai ser no modelo vivo, ou você acerta muito mais. Muito mais. É isso aí. Mais. Previsibilidade é a palavra correta. Então você tem mais previsibilidade. E outra coisa, menor tempo de cirurgia, custo, mais barato a cirurgia, menos tempo de internação, hospital. Tudo isso é custo. É aquela coisa que a gente comentou no módulo anterior, né? De um projeto. Se eu faço um projeto bom, eu posso até investir no desenvolvimento, no processo de fazer projeto, mas o resultado é melhor. Então eu produzo talvez um carro mais barato e que atende melhor a esse público que eu quero e que nunca vai retornar por um recall, por exemplo, porque foi uma falha de projeto.
Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso até investir um pouco mais, o sistema de saúde pode até investir um pouco mais quando ele começa nesse processo de uma cirurgia, né, planejar a cirurgia, então vou ter que ter um modelo, vou ter que ter máquinas, vou ter que ter gente trabalhando, mas o seu paciente não volta mais para outra cirurgia. Se o paciente é recuperado e ele, por exemplo, ele não recebe uma aposentadoria precoce, porque ele tem uma recuperação muito boa. Então, tudo isso a gente já conseguiu ver que é bastante favorável, né? Bom, um exemplo, então, uma aplicação bem clara. Isso aí é um caso de com o hospital a Santa Casa de Misericórdia, né? Esse é um exemplo de uma prótese de mandíbula, em que foi feito todo um estudo, um projeto de uma mandíbula, e ali embaixo você vai ver guias que são utilizadas para retirar o osso que vem da crista ilíaca desse paciente, o osso próximo à bacia, que são ossos que vão subir para fazer a reconstrução, que é o melhor biomaterial, é o osso do próprio paciente, para fazer uma reconstrução desse paciente. Então você tira a quantidade de osso necessária, você faz um projeto olhando aquela placa ali que envolve a mandíbula, você faz um projeto específico para aquele paciente e você leva essa placa moldada com um pedaço de osso que você vai tirar na cirurgia, fragmento de osso, exatamente para aquele paciente, né? Aqui um caso de cranioplastia, e eu já termino com esse caso de cranioplastia, que eu acho que é bem interessante. É um hospital da restauração em Recife, o Dr. Pablo Maricevic. O que ele faz? À esquerda você vai ver um molde que é projetado como se fosse um molde para gerar uma peça plástica. E ali você tem o biomaterial adequado, que é o polimetilmetacrilato, cimento ósseo. Ele usa esse molde para, na hora da cirurgia, gerar o que vocês estão vendo à esquerda ali, que é a prótese específica para esse paciente. E à direita a implantação da prótese. É uma imagem um pouco agressiva, mas é a realidade do que acontece na prótese, né? Custos, ele avalia em custos, então o valor é bem mais baixo. E aconteceu esses dias um caso muito interessante, que houve um novo acidente numa pessoa que usava essa prótese. E ela quebrou da maneira como ela foi calculada por elementos finitos. Ela dissipou a energia que deveria ser. Então é um caso totalmente atípico. Você nunca poderia usar isso como um cobaia. Colocar uma prótese na cabeça de alguém e falar, dê uma cabeçada na parede que eu quero ver como ficou. E aconteceu, o paciente foi atropelado por uma segunda vez. E aí ele mostra ali, até o WhatsApp dele me mandando as informações, e ele retirou a prótese. E para fechar esse assunto, a gente também faz prótese, por exemplo, a gente já fez para casos de desafio de pessoas que têm um crescimento, está em fase de crescimento, um adolescente. Então o que eu tenho ali? Eu faço uma prótese que ela é escamoteável, ela vai andar em função do crescimento do crânio desse paciente. E o que acontece aqui? Eu tenho que fazer isso de maneira em que ele vai acompanhar o crescimento desse paciente, ali todo o fechamento da prótese, né, como ela fica e como ela vai ser colocada então nesse paciente. Tem um estudo de elementos finitos aí, né, que a gente avalia, especificamente a gente começou isso em 2007, quando houve um paciente de 12 anos de idade, tinha sido atropelado por uma moto, e ele tinha, tanto do ponto de vista cognitivo, motor, totalmente normal, mas a mãe entrava com ele na sala de aula porque ele tinha uma janela enorme na cabeça, então é um risco grande. Então foi feito esse cálculo, isso não é uma solução nossa, isso é uma solução feita com o cirurgião, então é interdisciplinar, necessariamente. Ali a prótese como foi colocada, e aí à esquerda em cima em 2007 o pequeno paciente ali com 12 anos, em 2009 já uma idade adolescente, em 2014 quando ele esteve visitando a gente lá com a mãe dele, ele queria visitar, e ele é técnico no hospital onde ele foi operado, ele é técnico de segurança do trabalho. E aí isso foi na época, saiu numa emissora grande aqui no Brasil como jornal, e nesse dia eu perguntei para ele se ele sentia alguma coisa, algum incômodo. Ele falou, não sinto nada. Aí insisti. Ele falou, na verdade eu sinto que dá um pouco de coceira quando vai chover. E nós tivemos aqui uma época muito seca, né? 3 anos praticamente sem chuva em Campinas. E aí eu disse, como é que está isso hoje? Ele falou, está coçando um pouquinho. E choveu em Campinas muita noite. Então provavelmente agora ele é o homem do tempo, né? Queria encerrar por aqui essa apresentação. Eu queria só fazer uma última pergunta. Em todas as nossas aulas, a grande, não sei se é grande, mas uma das preocupações que nós temos é sobre a revisão do biomaterial. E aí eu sempre digo, a gente faz revisão no carro, na casa,
e no próprio organismo a gente nunca faz. E revisão, dependendo da peça ou do local, é de um jeito. Queria ver a sua concepção de como pode ser feita a revisão. Eu acho que do ponto de vista de aplicação da impressora 3D ou da impressão 3D, manufatura aditiva, como queira, ela vai mudar um pouco esse cenário. Não que ela vá eliminar a revisão, porque é como foi colocado, a cada X anos a pessoa que usa uma prótese, ela tem que ir no médico, fazer uma avaliação de como aquilo está. Você não pode deixar quebrar para falar, olha, quebrou, então, né? E acontece de quebrar também. Mas eu acho que ela vai mudar um pouco esse cenário, no sentido de que você vai ter coisas, dispositivos mais adaptáveis a cada paciente especificamente. Então, talvez um prazo de revisão mais curto passe a ser um prazo de revisão maior, né? Riscos que incorriam antes. Por quê? Porque pequeno, médio e grande não serve em ninguém. Serve em todo mundo e não serve em ninguém, né? Riscos associados à não adaptação, né? Maior morbidade, você vai colocar uma prótese, você agride mais esse paciente, porque você precisa retirar mais material ósseo, isso certamente vai reduzir. Então você vai ter um prazo de revisão menor no futuro. É isso que a gente imagina que a impressão 3D vai contribuir também para os dispositivos e próteses atuais. Muito bem, muito obrigado. Aí encerramos então mais uma aula de biomateriais.